Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Assim diz o Criador para nós. Este versículo está em Malaquias 4, versículo 2. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E que o sol da justiça possa nascer nesses dias de guerra, dias de dificuldade, dias de trevas. Que o sol da justiça possa nascer em muitas vidas e brilhar em muitas vidas. Essas são as palavras do Criador, estudando essa semana sobre... Existiu na Terra muitos adoradores do Deus Sol. E ainda existe. Nós vamos estar vendo nesse estudo de hoje que ainda existe muitos adoradores do Deus Sol, né? Eu fazendo estudo sobre o Deus Sol, encontrei aqui esses 3 povos adoradores do Deus Sol. Vocês podem estudar, né? São povos que desapareceram na Idade Média. São povos que desapareceram na Santa Inquisição Católica, né? Estuda, sabe, os povos incas, né? No Peru, os astecas, os maias, povos da América, que adorava o Deus Sol e desapareceu na Idade Média, né? Os incas, o povo se desapareceu no século XVI, os astecas se desapareceu em 1521 e os maias em 1517. Em plena Santa Inquisição, esse povo desapareceu, entendeu? Esse povo desapareceu em plena Santa Inquisição. A Santa Inquisição, eles dizem, os católicos dizem que durou 285 anos, mas na história está muito mais. Na história diz que foi de 1233 a 1821. Na história verdadeira é 500 anos. E na história falsa está 285 anos. Então vocês, ao estudar na internet, vocês vão encontrar a história falsa e a história verdadeira. A história falsa diz que foi 285 anos. E a história verdadeira é mais ou menos 500 anos, né? Que é do ano 1233, com o Papa Gregório IX, a 1821. Então essa é a história verdadeira. E observando, porque eu acompanho assim no YouTube também, os trabalhos de detectorismo, né? E esses trabalhos de arqueologia também. Então se encontra muita imagem do Deus Sol. E o que leva um homem ou uma mulher a adorar o Sol? O que leva, entendeu? Sendo que Deuteronômio 4:19, o Criador condena a adoração aos corpos celestes, aos astros e ao Sol. O que leva o homem a adorar o Sol? E eu, estudando essa semana sobre o Deus Sol, eu pude observar que muitas bandeiras de países, existe o Deus Sol nessas bandeiras desses países, né? 11 países eu encontrei a bandeira do Deus
do Deus Sol. Tem outras bandeiras que só tem as estrelas, né? Mas quando você for estudar no seu dicionário, você puxa corpus celeste, né? Adoração aos corpos celestes, astros e ao Deus Sol, entendeu? Aí vocês vão dar início nesse estudo. Vocês vão ver, ó, a bandeira desses países que traz o Deus Sol. A bandeira da Argentina é a bandeira mais escancarada ali, o Deus Sol na bandeira da Argentina, né? Parece que está dando até uma gargalhada. E a gente também podemos observar o que no final, o que vai acontecer com esses países, né, que deixa o Criador e coloca ali na sua bandeira o Deus Sol. Depois tem a bandeira do Uruguai, também tem a imagem do Deus Sol. Vocês podem puxar no Google aí a imagem dessas bandeiras que eu estou falando. Depois a bandeira da Malásia, também existe o Deus Sol. A bandeira do país Nepal, eu nem sabia que tinha esse país, né? Mas estudando eu cheguei lá, né? A bandeira desse país também tem o Deus Sol. Macedônia, o país da Macedônia, na bandeira também tem o Deus Sol. O Equador e Bolívia também tem o Deus Sol. Mas só que a hora que você puxar a bandeira do Equador e da Bolívia, o Sol está bem no centro ali, disfarçado, entendeu? Que tem pessoas que tem o Deus Sol, mas ele está ali disfarçado. Então você vai ver o Deus Sol disfarçado na bandeira do Equador e Bolívia. E depois, o país da Noruega significa terra do sol. A palavra Noruega significa terra do sol. A bandeira da Noruega não está o sol, mas o significado do país é terra do sol, entendeu? O Japão, né? A gente via aquela bola vermelha na bandeira do Japão, a gente não sabia o significado. É o Deus Sol ali na bandeira do Japão. A bandeira da Turquia, uma lua, né? Tem vários países também que tem uma lua aqui na bandeira. E a bandeira do Cazaquistão também tem ali o Deus Sol. Então, estudando esta semana, encontrei esses três povos aqui. Uns povos inteligentes em arquitetura, em desenhos, em trabalhos, entendeu? Mais adoradores ao sol. Nem a ciência sabe como esses três povos desapareceram, né, na Idade Média. Mas como nós já sabemos quem é a Igreja Católica, quem foi a Igreja Católica na Idade Média, na Santa Inquisição, nós podemos imaginar, foi a Igreja Católica que destruiu esses três povos, adoradores do sol. Foi a Igreja Católica que destruiu, porque nem a ciência, vocês podem estudar, vocês têm o direito também de estudar essas origens, né? Essas coisas estranhas que acontecem na Terra. E nós estudamos, chegamos a essa conclusão, que a Igreja Católica destruiu esses três povos, né? Os incas, os astecas e os maias, porque nós sabemos quem são eles. Nós sabemos que aquele que fazia pergunta, aquele que questionava os seus erros, era mortos. Isso nós já sabemos. E como os incas, astecas e maia, temos que estudar mais. Nós já sabemos, temos que estudar mais. Mas nós sabemos que quem desapareceu na Santa Inquisição foi, sim, a Igreja Católica. Lendo também em Ezequiel,
Em várias partes da Bíblia a gente vê adoração aos corpos celestes, adoração aos astros, adoração ao Deus Sol, né? Vamos ler só um versículo de Ezequiel 8 e 16, né? Daquelas coisas absurdas que os homens da terra estavam fazendo, e uma delas era adorar o Deus Sol. 8 e 16 de Ezequiel. Elevou-me para o átrio interior da casa do Senhor, dentro da casa do Senhor. Eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virado para o oriente. Então esse Deus Sol sempre existiu essa adoração ao Deus Sol, né? Então nós, pegando outra vez o celular velho muitas vezes ele tem efeito, porque através de perguntas nós sabemos. A Igreja Católica até hoje adora o Deus Sol, entendeu? O irmão Nilson é um dos poucos homens da terra que coloca a Igreja Católica na cena do crime. O irmão Nilson é um dos poucos homens da terra que prega a Igreja Católica adora o Deus Sol e consegue provar. Vamos estar perguntando agora para o Google, entendeu? Só que o Deus Sol da Igreja Católica se chama Santíssimo, entendeu? Santíssimo. Olha só, vamos então perguntar a imagem do Santíssimo para o Google. Ó. Qual a imagem do Deus Santíssimo? Olha aqui a imagem do Deus Santíssimo. Aí, ó. É o Deus Sol ou não é o Deus Sol? Chega perto que você vai ver o Sol bem no centro com os seus raios. Aí, ó. Mas você vai perguntar aí para o seu Google e você vai entender. A Igreja Católica adora até hoje o Deus Sol, mas só que eles se disfarçam. O ocultismo da Igreja Católica é muito grande, entendeu? Então a pergunta que você vai fazer para o Google não é a pergunta, a Igreja Católica adora o Deus Sol. Você vai perguntar, quem é o Santíssimo, a imagem do Santíssimo da Igreja Católica? Entendeu? O Google vai te explicar para você que é o Deus Sol, entendeu? Quer dizer, o povo adora, o povo invoca as coisas sem saber. É isso que é o mal do ser humano da terra, é fazer as coisas sem saber nesses últimos dias que estamos vivendo. Nesses últimos dias nós temos que procurar o Criador, aproximar do Criador e Ele aproximará de nós. O mandamento para os homens nos últimos dias é aproximar do Criador e Ele aproximará de nós. Isso é o mandamento do Criador para os homens dos últimos dias. Essas palavras foi bastante simplificada, entendeu? Lê lá em Deuteronômio 4:19, você vai ver que o Criador condena essas adorações aos astros, aos corpos celestes, ao Deus Sol, entendeu? Jamais, entendeu? Agora, existe o versículo de Malaquias 4:2, né? Aí é o próprio Criador falando. Ele não está mandando adorar o sol aí, né? Ele está dizendo para um povo que teme o seu nome, que para esse povo vai nascer o sol da justiça, né? Confirma aí na sua Bíblia, Malaquias 4:2.
próprio Criador falando. E para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Fique com essas palavras, estude mais sobre essas palavras que o Criador deu para o irmão Nilson. Você vai ouvir essa mensagem, a fé vem do ouvir, e o Criador vai mostrar mais coisas ainda para vocês, porque o Criador é o dono de todas as coisas, o dono da nossa salvação, o dono das nossas vidas. Ele tem poder de mostrar algo maior ainda para vocês. No nome do Senhor Yeshua. Amém.